a cara de Jesus, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Sim. Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir e tiraram aquela imagem que a gente sempre teve de Jesus, Teve Jesus, né? É aquela Como que é reconstrução ali também, eu fico até um pouquinho, porque assim, uma pessoa Mas ela é baseada no quê? É por isso que eu achei achados, assim... em quê? Um achado foi um negócio meio assim, aquilo não foi acadêmico, foi mais divulgação científica, nem é divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia, porque tem a ciência séria, tem um estudo acadêmico sério, tem Mas o populacho... existe um estudo sobre a fisionomia, como que era Jesus? Não, isso aí pouco importa pra galera. Importa pra galera. Mas ele era o quê? Ele era parecido com o pessoal que vivia naquela época lá. Exatamente, pronto. O que é esse intermédio aqui? Não é nem céu, nem inferno, nem purgatório, que é o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, tipo um Discovery, um History Channel, claro. que paga rios de dinheiro, o cara vai pro negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um quasar que assim, papapá, e o quasar emite de si por segundo, ele viaja 98% da velocidade da luz, e isso aí vai revolucionar o mundo, o quasar. Tudo. Aí eu, Rodrigo, sou leigo, falo assim, cara, descobri o negócio do quasar, agora o mundo pode acabar. Não é nada disso, o negócio do quasar já existe há muito tempo, tá? Não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que eles pegaram? Eles pegaram um crânio, supostamente de um judeu do primeiro século. Não se tem certeza se o crânio é de um judeu do primeiro século. Entendi. Porque você sabe que restos humanos... Engraçado, aí o Pirula explicaria isso melhor do que eu, que é a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido que o osso de animal. Sim. Pirula, se eu estiver falando bobagem, que você me corrige depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia a gente nota que quando a gente encontra... Eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele tá mais durinho. O humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali. Eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim. Pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim gratuito. Você tá entendendo? Porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética. Você não pode pegar assim, um cadáver. Não, tem um respeito, é um ser humano. Foi um ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe. Entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim, dá todo um viés assim, laboratorial, o cara de jaleco, olhando no microscópio, tá, a medicina forense e tudo e tal. Você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir. A cartilagem. Eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negroide, porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro porque ele foi encontrado lá na Sibéria e era o pessoal mais branco, mais caucasiano. Eu posso sugerir isso. Mas orelha, cartilagem, nariz, pelo, cabelo, não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo mais. Assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte. Ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora. Porque agora você tem um judeu askenazi, você tem um judeu da Espanha, o sefaradita, tem o judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi misturando, né? E tem o judeu etíope. Você vê em Israel, judeu da minha cor. Tá lá no exército, lá, falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro. Você tem judeu com aquele nariz mais afinado, assim. Então, tem que pegar qual que era a característica do judeu da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmurs da época, a gente nota que a população era baixa, em torno de 1,60 m e poucos. Caramba. Eram baixinhos, eram pequenos. Era baixinho. Baixinhos, os judeus tinham uma estatura baixa. Jesus deveria ser uma pessoa troncudinha, porque ele trabalhava com construção. A profissão dele era tecton. Tecton que o pessoal traduz como marceneiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Olha o mundo grego aí ajudando a gente. Claro. Tecton é construtor. O chefe dos arquitetos, dos construtores, é o arquitecton.
Então eles eram um tecton, né? A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, se avolumando. E é pedra. Então, ali na região da Galileia, trabalhava com pedra pesada e tudo, andava a pé. Forte. Jesus era forte, tanto é que ele aguentou, carregou a cruz. Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então, ele veio ser forte. O nariz, o perfil do judeu é aquele nariz assim, tipo... Arqueado, sabe? Bem arqueado, assim. Barba volumosa. A pele devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles estavam muito expostos ao sol. Né? O sol direto. Cabelo mais crespo e farto. Cabelo mais crespo e farto. Isto é o que eu posso concluir da aparência. Algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Né? Que também coloca um cara meio ali e tal. É que também eles não podiam fugir muito, que senão ia ficar muito esquisito. Né? Agora, o que Jesus não era definitivamente é aquele ser quase... com carinha efeminada, olhinhos azuis, aquela barba assim, com carinha assim, aquilo ali é uma construção. Sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né? Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da sim, França. Que ele era o padrão, né? É o padrão de beleza. Entendi. Então Jesus foi o padrão de beleza. Então, caramba, ele era baixinho. Porque não pode colocar ele baixo, né? Porque senão como que ele ia chegar nos lugares, né? Exatamente. Chegar impondo ali, impondo. E não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, vou dar algumas evidências para você. Só pra gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares, se não milhões. Eu tô resistindo a falar milhões, mas eu tô quase falando milhões. Eu não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci, a última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? Pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... jogavam o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat HaMivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba! Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocavam num gavetão assim e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados.
Vê se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte aí, a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar, na cartilagem. Tava lá o prego. Tava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? E tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês. Vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor. Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai Vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Esse aqui, ó. Isso. Caramba, cara, encontraram assim um prego mesmo. Olha o prego, olha lá, tá vendo? Sendo o calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora deduz. Até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O de Israel é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima, o de cima. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse. Se tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original foi encontrado. Ali, E o prego tá torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Que o negócio era posição do sujeito, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Seria essa a ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, era aqui no meio. No meio. E aqui... A diferença é o pé, então. O pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que ao fazer que assim minha voz mudou? Então, você fica numa posição incômoda. E daqui a pouquinho você vai perdendo o ar. Ficavam? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, desidratação. Era mais uma tortura, né? E Jesus morreu com 3 horas. 3 horas? Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu tô atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido ali. Claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra porque as aí não pernas. Tem como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que tava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou entendi. Aqui. Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele estava morto ou não. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas.
Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no 4º século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da igreja de Notre-Dame, de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas assim, até uma ironia de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho.